Boa noite, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus, que nos permite, nesta noite, estarmos juntos aqui na casa do Senhor, para juntos agradecermos a Deus por essa data tão marcante em nossas vidas, na vida da igreja. E eu quero dar as boas-vindas a todos os irmãos de todas as igrejas do nosso presbitério, aqueles que estão nos visitando. Estamos muito felizes de vocês estarem aqui conosco. Que Deus abençoe a vida de cada um, a vida de cada conselho, das nossas igrejas. E eu louvo a Deus porque, em pleno uma terça-feira, com todos os afazeres que todos têm, eu sei que é um dia de trabalho para todos, muitos estudam, mas estão aqui para juntos agradecermos ao nosso Deus. Isso é bênção. 500 anos da Reforma Protestante, e hoje eu vi muitos posts na internet e um deles me chamou muita atenção, você deve ter visto também, que diz assim: 500 anos da Reforma Protestante, obrigado Lutero, sua luta não foi em vão, não foi mesmo. Nós estamos aqui para a glória de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Sejam bem-vindos, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Ao Senhor nosso Deus pertence a terra, ao mundo, e todos que neles convivem, habitam para o louvor do nosso Pai Celestial. Irmãos e amigos, com muita alegria nesta noite, aqui nos encontramos para um grande culto de louvor, adoração ao nosso Deus, celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Depois de muitos eventos, assim como aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 28 desse mês, aqui estamos com a graça e a permissão do Senhor, para rendermos a Ele o louvor e também para dizermos que Ele é o único que tem que receber honra, glória, louvor e adoração. Sejam todos bem-vindos em o nome do Senhor Jesus. E assim então, prepare o seu coração para a adoração, celebração ao Senhor em espírito e em verdade. Vamos louvar o Senhor com o cântico que diz: ao único que é digno de receber. Esse Deus que é merecedor de toda honra, toda glória, de todo o louvor. Esse Deus que criou os céus, criou a terra, nos formou a sua imagem e a sua semelhança. Então a Ele vamos tributar o melhor que nós temos. Vamos dedicar a esse Deus a nossa vida, esse culto que Deus receba dos altos céus como aroma suave para o louvor da sua glória em Cristo Jesus. Vamos colocar de pé, vamos adorar ao nosso Deus.
Vamos fazer a leitura bíblica. O livro de Romanos, no capítulo 11, versículo 33 até o 36. Quem consegue enxergar já está ali na tela. Quem não consegue, estou dando a oportunidade de você abrir a sua Bíblia. Romanos 11, dos versos 33 até o 36. Encontramos? Vamos ficar de pé mais uma vez. Vamos fazer a leitura, assim como está sugerido ali na nossa liturgia. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus nos abençoe. Vamos cantar no Congregacional de número 11. O Glaucio, que aqui à frente, estará nos conduzindo o canto deste ano.
nos elevando uma oração de adoração ao nosso Deus. Deus santo, Deus maravilhoso, Deus bondoso, compassivo, justo e bom. Receba, Senhor, a adoração que nós, os teus filhos, humildemente te prostramos nesta hora. Temos a certeza, Senhor, que não merecemos em absoluto sequer falar no teu nome, mas como tu és um Deus maravilhoso, que se compadece de cada uma criatura, especialmente para o teu povo, nós queremos dizer, Senhor, que o teu Espírito possa estar abundantemente em cada coração, e que o louvor, a adoração, os momentos que aqui passarmos tenham única e exclusiva exaltação, exaltar o teu nome, glorificar o teu nome, dizer em alto e bom som que tu és o nosso Deus. Amém. Fica, pois, Senhor, conosco e receba o culto desta noite como um cheiro suave às tuas narinas, no nome e por amor de Cristo Jesus, a esperança nossa. Amém. A igreja pode sentar, por favor. Queremos dizer aos irmãos que o nosso culto está sendo transmitido ao vivo no Facebook. Está no Facebook da Igreja da Esperança, do pastor Vasco e depois passa. Então o culto está sendo transmitido ao vivo. Quero desde já passar a palavra ao conjunto coral Brilho Celeste da Igreja de Nova Iguaçu. O pastor Vasco nos informa que esse vídeo depois será disponibilizado para os irmãos que desejam ir no site da Igreja de Boa Esperança. Então os irmãos terão a oportunidade de buscar o vídeo de estudo mais tarde no site da Igreja de Boa Esperança. Com muita alegria que nós recebemos cada um dos irmãos a estarem aqui conosco esta noite, adorando e louvando ao nosso Deus. Deus seja gracioso para conosco, receba o nosso culto, forte e abençoado. Que você saia daqui esta noite tocado pelo Espírito de Deus. Esse é o nosso desejo, no nosso coração, em nome de Jesus.
Meus amados, esse momento de nós estarmos confessando diante do Senhor os nossos pecados. E nós vamos fazer a leitura bíblica, Daniel, capítulo 9, versículo 4 ao versículo 8. Daniel, capítulo 9, versículo 4 ao 8, diz assim: Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Menos pecado cometido e nada, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não temos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Feche seus olhos, faça desse momento de confissão dos seus pecados, coloque-se diante do Senhor. Esta é uma herança que nós temos da reforma, que foi trazido para nós o ensinamento de que nós podemos chegar à presença de Deus sem precisar de nenhum homem. Nós temos um único mediador, Jesus Cristo justo. Quero convidar o reverendo Adilson Nascimento, que vem aqui, ele vai estar fazendo oração pastoral. Deus de amor, Deus de bondade, Deus de justiça, seja sempre louvado o teu santo nome. Te glorificamos, te adoramos. Não temos nenhum outro Deus, porque na realidade não existe. Nos dobramos os nossos joelhos diante da tua soberania e diante do teu poder, para declarar ao Pai que somos pequenos, somos incapazes de guardar os teus preceitos na sua totalidade. E reconhecemos que por isso o teu Filho Jesus veio ao mundo para dar a sua vida, para resgatar a nossa da morte, nos justificar e nos colocar santificados na tua presença. Receba assim, Senhor, a nossa gratidão. Receba assim, Senhor, o nosso louvor, porque sabemos que só em ti nós podemos encontrar lenitivo para a nossa alma.
Só em Ti nós podemos encontrar o socorro que precisamos. Seja conosco, Pai, seja propício a nós pecadores e aceite a nossa adoração, aceite o nosso louvor. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. A sentença da graça divina, Romanos 6, 22 e 23, essa palavra de Deus: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos fazer a leitura bíblica do Salmo 117. Todos a uma voz. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar? Que louvor! Vamos ficar de pé, irmãos? Nós estamos prontos também para o louvor. Desde já nós abraçamos os nossos irmãos que estão nos assistindo via Facebook. Deus esteja abençoando a sua vida também. Deus vai falar no seu coração, que você também aí possa louvar o Senhor juntamente com a igreja aqui presente. Vamos exaltar aquele que vive e reina para todo sempre, amém? A Ele a honra, a glória e o louvor. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor. Cântico novo. Cantai ao Senhor. Todas as terras, cantai ao Senhor. Bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação.
glória e louvor. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Amém, querido? Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, nós não queremos sair daqui da mesma forma que nós entramos, Senhor. Venha nos encher, venha nos renovar nessa noite. Oh, Deus. Cantemos todos. Ajuda.
falar bem que antes do nosso irmão da cerâmica cantar. Como eu tenho estado lá toda quinta-feira, né, acompanhando, sido auxiliado lá como pastor desses amados irmãos, eles fizeram uma versão, um arranjo, né? Um arranjo do hino Castelo Forte. Nós vamos cantar ele também ao final, mas eu amei, achei uma coisa assim, domingo retrasado, nem estive lá pregando, dando ceia, e eu me emocionei. Tão lindo que eu falei, vocês têm dando um presbitério, cantando esse hino. E os irmãos vão ver que é uma versão do hino muito linda. A letra é a mesma, a letra, a essência, mas a versão ficou muito bonita. Eu tenho certeza que o Lutero ia gostar também. Irmãos, nós não viemos aqui nos apresentar, viemos aqui louvar o Senhor juntos. Então peço aos irmãos que se coloquem de pé nesse momento, junto conosco, louvemos ao Castelo Forte, o nosso Deus, porque nós cremos que a verdade chegou até nós, a palavra chegou até nós. Ele é o nosso Castelo Forte. Forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo trance e ajuda. Persegue Satanás com ânimo cruel, mas forte é o Deus que é.
convidar a estar aqui à frente os seminaristas Cristiano Heller e o seminarista André, por favor. Nós vamos estar orando agora, irmãos, intercedendo pelo nosso país e pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Quero convidar o nosso irmão Cristiano a estar intercedendo pela igreja, pelo país, pelo Brasil, e logo após o nosso irmão André estará intercedendo pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Da igreja se colocar em pé, graça e paz, uma boa noite para todos. Oremos nesse instante. Deus de amor, Deus santo, uma vez reunidos em tua presença, Deus, graça te damos, ó Deus, pelo privilégio de estar na tua casa de oração, para bendizer e louvar teu santo nome, Deus. Recebe, ó Deus, a adoração do teu povo eleito, para que possamos, ó Deus, nesta unidade, nesta comunhão dos santos, continuar glorificando e exaltando o teu santo nome. Mas também, ó Deus, entregamos, ó Deus, autoridades instituídas aqui no Brasil, ó Deus, toma cada uma nas tuas mãos, para que esse Brasil possa ser bem governado, para que esse Brasil possa ser direcionado somente por ti, ó Deus. Toma cada um nas tuas mãos, toma também, ó Pai, a liderança, Pai, a liderança espiritual, as autoridades instituídas por Deus também, ó Deus, para comandar a vida espiritual do teu povo, Deus. Ó Deus, te agradecendo por esse dia maravilhoso. Toma este culto, ó Deus, recebe os louvores, a tua oração, para que possamos sair daqui, ó Deus, edificados, exaltados diante da tua presença. É esta oração que fazemos, gratos por tudo até aqui. E a certeza, ó Deus, que o seu bendito Filho, amado Cristo Jesus, está no controle, está nos abençoando, está nos direcionando. É esta oração que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deus, nós te damos graças, nós louvamos o teu nome, Pai. Esta data tão significativa, Deus, em que nos reunimos, ó Deus, para celebrar. Esse momento, ó Pai, tão importante, Pai, para a nossa vida, Pai, que já faz 500 anos, ó Deus, mas que continua, Deus, a aquecer os nossos corações. Pedimos, ó Pai, que aquilo, ó Deus, que Lutero iniciou, ó Deus, que os princípios da reforma, Deus, venham a alcançar a Igreja Evangélica Brasileira, Pai. Venham se propagar, ó Pai, pela Igreja Evangélica Brasileira, Pai, nos 4 cantos dessa nação, Deus. Ó Pai, a Escritura, e somente as Escrituras vão ser pregadas, meu Pai. Deus, que a graça do Senhor venha ser proclamada, Pai, que a fé em Cristo, Pai, venha ser, ó Pai, anunciada, Pai, e que apenas Cristo como mediador, ó Pai, venha ser, ó Pai, posto como caminho do homem para Deus, ó Pai, para que o teu nome venha ser glorificado e engrandecido nessa nação, ó Pai. No nome poderoso de Jesus nós suplicamos, ó Pai. Traz, ó Deus, um grande avivamento sobre a Igreja Evangélica Brasileira, sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, ó Pai. Nós suplicamos no nome poderoso de Jesus, ó Deus, para que essa nação seja transformada, ó Pai. Salva, Deus. No nome de Jesus nós suplicamos, ó Pai, te rogamos, ó Deus. Amém, Senhor. E amém, Deus. Obrigado, irmãos. Pode assentar. Pode estar com Nós vamos ouvir o coral Brilho Celeste, queridos. Já estamos chegando já no momento de ouvirmos a exposição da palavra do Senhor nosso Deus. Coral Brilho Celeste, graças então na sequência aos louvores. É esse Deus que é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Quero agradecer a todos vocês que aqui estão, nossos irmãos em Cristo, também visitantes. Nós estamos hoje numa festa muito bonita, muito agradável ao nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Muito bom quando nos reunimos em culto de louvor, adoração ao Senhor, pelo que Ele é. Aos pastores presentes, presbíteros, diáconos, as nossas lideranças, nossa oração que Deus continue abençoando-nos mais e mais, e que Ele continue também a fazer maravilhas no nosso meio, em nome de Jesus.
Essa confiança em Deus, esse Deus que enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar, esse Deus que criou os céus e a terra, a Ele pois toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos registrar a presença de algumas pessoas que estão aqui conosco e a gente não quer cometer aí um erro. Eu quero pedir aos pastores que estão presentes, não só o nosso presbitério, mas também se temos outros, assim como o pastor Adilson, por favor, ficasse de pé, para que já pudesse ouvir Deus, todos os pastores do nosso presbitério, e também se tiver alguma pastora também no nosso meio, tá? Por favor, levante os nossos presbíteros, por favor, todos os presbíteros presentes, diáconos, já tem bastante. Também quero registrar a presença da presidente da Confederação Estadual do Trabalho Feminino, nossa irmã Silene, que trabalha no país, e também a nossa irmã presidente da nossa federação, nosso presbitério, né? Nossa federação, nosso presbitério, que é a nossa irmã Ângela Rocha, né? A tia Ângela, aí, a tia Ângela com muito respeito, né? Queremos agradecer a todos vocês. Eu quero convidar a nossa irmã Silene, ela vai estar orando essa oração por iluminação. Nós vamos agora ouvir a leitura do texto bíblico, a contínuo já a exposição da palavra com o reverendo Márcio da Flon. Então, por nossa irmã Silene, por favor, para que ela venha aqui à frente. Então, estará erguendo a sua voz nessa oração. Diga a Deus que continue a abençoar o seu servo, para o texto, para a pregação da mensagem desta noite. Cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. É uma alegria muito grande estarmos aqui neste trabalho. Deus já falou tremendamente aos nossos corações nesta noite, através dos louvores, através da palavra lida, os cânticos
E agora nós estaremos orando ao nosso Deus. Querido Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, Onipresente, Onisciente, Deus Soberano, que tem todo o domínio sobre as nossas vidas, Senhor, que tem todo o domínio sobre todas as coisas, ó Deus, nós te rendemos glórias e honra e louvores, Senhor Deus. Ó Deus, agora nós estaremos ouvindo, Deus, a tua palavra. Senhor, tu já colocastes, ó Deus, no coração do teu servo, Senhor Deus. Agora, Senhor Deus, seja Deus, boca na vida dele, Senhor. Boca de Deus, a tua boca, Senhor Deus, seja por ele transmitida, Senhor, a tua palavra aos nossos corações nesta noite. E que nós saiamos daqui de uma forma assim, repleta, gloriosa, cheia da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós levantamos aqui nossa oração aos nossos irmãos aí nessa noite. Nossa presidente pela criação de SAFs do nosso presbitério. Então nós levantamos também para as irmãs do nosso concílio. Nós queremos, em nome da Federação de SAFs, Presbitério de Nova Iguaçu, agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de, junto com os irmãos, exaltarmos o nome dele próprio e glorificarmos a ele, porque no passado ele escolheu um homem para defender aquelas teses e nos trazer a reforma protestante. E nós hoje, 500 anos depois, fomos alcançados, estamos aqui agradecendo a Deus por isso. Eu quero saudar a toda esta igreja, a todos os irmãos de todas as igrejas aqui presentes, em nome do Senhor Jesus, e agradecer pela presença de Deus. Um representante da UPH, dessa federação, o presidente está presente, o vice-presidente está presente, a mocidade, alguém, presidente da mocidade. Nós vamos ouvir a leitura da palavra e, em seguida, a exposição. Com o nosso irmão Beno Márcio da Flon, pastor da igreja de Leopoldo, que prontamente aceitou o nosso convite. Nós ficamos contentes, porque a gente queria valorizar alguém da casa. E aí a boca executiva aceitando foi unânime no seu nome. Deus abençoe em nome de Jesus. Boa noite, irmãos, graças e paz. Agradecer o reverendo André, presidente do nosso presbitério, por essa oportunidade. É uma honra imensa estar aqui junto dos irmãos, trazendo a palavra nesse momento marcante que comemoramos 500 anos da Reforma Protestante. Assim como agradecer o reverendo André, agradecer o reverendo Baixo também, pastor da igreja. Vingança não ficou para hoje não, né? É que eu sempre que eu prego aqui em Boa Esperança, mas eu estou debaixo de uma vingança, uma promessa de vingança. Porque o pastor Baixo vai pregar lá em Miguel Couto, e aí é o seguinte, pregou, na penúltima vez que ele pregou, apareceu lá um irmão daqueles ultra-pentecostal, e começou a conversar com o pastor Baixo quando ele pregava. Fazia pergunta, aí tinha hora que concordava, tinha hora que discordava, e foi assim. Aí, né, a única coisa que eu pude fazer é rir, né, irmão? Tinha outra coisa para fazer. Estava engraçado realmente, quando ele sofria. Aí o pastor Baixo voltou de novo, na última vez. Aí foi um bêbado. E o bêbado toda hora, mesma coisa, perguntava, questionava, levantava a mão. Aí o pastor Baixo falou assim, vocês estão armando para mim. A partir de lá eu fiquei debaixo de uma promessa de vingança que ele falou. Eu vou aprontar o Lobo Márcio também quando ele voltar lá. Já é a segunda vez, hoje é pé, né? Mas eu já preguei aqui com a igreja, não teve a vingança não. Né? Então o pastor Baixo perdoou já. Amém. Vamos estar lendo a palavra, irmãos, em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 em diante. A gente vai ler um texto que não é... Quando se fala da reforma protestante, fala muito de Romanos, Efésios, Gálatas, mas a reforma protestante
depois da Reforma Protestante, né, aqueles que vieram depois, eles sintetizaram as doutrinas principais da Reforma Protestante, que eram na nossa língua somente, né, somente a fé, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus, glória. E o que acontece? Somente Cristo. E esse texto, para mim, ele fala muito desses 5 somente, mostrando essa centralidade maravilhosa do nosso Deus, a partir da Escritura, que é somente a Escritura, a nossa única regra de fé e prática, a igreja, que é subordinada a ela, e é ela o nosso guia, no poder do Espírito Santo, que a revelou aos homens. Então, Timóteo, esse trecho para mim revela muito sobre o espírito que estava no coração dos homens na Reforma Protestante, que era o espírito do retorno às Sagradas Escrituras, ao Novo Testamento principalmente. Então, 1 Timóteo, capítulo 12, diz assim, capítulo 1, versículo 12, né? Vamos lá, 1 Timóteo 1, 12, diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, na Reforma, 2 doutrinas falaram muito alto, né, que foi a doutrina da justificação pela fé, contrário à salvação pelas obras, e outra era o sacerdócio universal dos verdadeiros crentes, mostrando que não havia uma classe de pessoas especiais, todos tinham o mesmo acesso a Deus, não havia privilegiados, que seriam os padres e mesmo a partir dali os pastores, mas igualmente nós temos o nosso chamado diante do Senhor, e naquilo que nós desempenhamos, nós glorificamos ao nosso Deus, não apenas sendo pastores, ministros, mas cada um no seu trabalho, na sua profissão, seja um pedreiro, seja uma faxineira, seja um engenheiro, um advogado, secretário, um gerente de qualquer coisa. Tudo que ele faz e deve fazer para a glória de Deus, porque você, meu irmão, é um sacerdote do Senhor, e você presta serviço não apenas a quem você trabalha, ou para o que você trabalha, mas você trabalha para Deus. Por isso que Paulo fala que tudo que nós fazemos, devemos fazer como que para o Senhor. Somos sacerdotes que servem a Ele. E além da justificação pela fé e o sacerdócio universal dos verdadeiros crentes, muito se falou também sobre o livre-arbítrio e a situação de decadência do ser humano, decadência moral, o ser humano com suas inclinações terríveis ao pecado, ao mal, que o afasta por completo da glória de Deus, de um coração predisposto a servir a Jesus, mas o nosso coração é predisposto a virar a cara para Ele. E é no poder do Espírito Santo que nós somos convencidos da verdade, pela escolha divina, pela misericórdia de Deus e sua soberania em nosso favor. E aí o livre-arbítrio, ele gerou muitas discussões no período da Reforma Protestante, e João Calvino e Martinho Lutero, eles eram muito firmes em afirmar a decadência moral do ser humano, e que, na verdade, o nosso livre-arbítrio não passa de um escravo do pecado, que é a nossa realidade, a nossa condição. E no período da Reforma Protestante havia um outro homem,
que, ao que tudo indica, ele se inclinaria à reforma, que era um escritor, um teólogo, humanista, conhecido na época, chamado Erasmo de Roterdã. Ele tinha uma proximidade muito grande com Martinho Lutero, e na época mesmo ele escreveu um livro chamado Elogio da Loucura, onde ele fala que as pessoas conheciam até mesmo os detalhes da virgindade de Maria, mas ninguém queria viver a santidade que Maria tinha. Um livro completamente falando sobre a loucura do homem em buscar tantas coisas e não se dedicar às coisas mais essenciais da fé, do amor, da santidade, a loucura total do ser humano mesmo. Porém, Erasmo de Roterdã não quis aderir à reforma, continuou na Igreja Católica, e ele se opôs a Lutero quanto ao livre-arbítrio. Lutero escreveu um livro, né, somente para refutar as teses de Erasmo de Roterdã, dizendo sobre a condição, infelizmente, destruída do nosso livre-arbítrio, onde na verdade não há liberdade alguma. Eu diria até o seguinte, meu irmão: se você acredita que tem livre-arbítrio e o seu livre-arbítrio é perfeito, você deveria já estar vivendo uma vida sem pecado nenhum, já que você tem tal capacidade. Só que não tem. Nós somos libertos do poder do pecado, do prazer do pecado, da influência do pecado, da condenação eterna do pecado, mas infelizmente nós continuamos pecadores, e admitir essa realidade é essencial para a forma como nós vemos o nosso Deus, a misericórdia dele, o amor imenso que ele tem para conosco. Então Paulo, ele inicia esse trecho, esse trecho que a gente leu, manifestando a sua gratidão para com aquele que o fortaleceu, Cristo Jesus, mostrando a centralidade da sua vida em Cristo, a dependência do seu coração a Cristo, e tudo o que ele é. E se hoje, naquele momento, ele era um líder da igreja, um apóstolo, um plantador de igrejas, um homem dedicado, buscando ser fiel, foi puramente pela misericórdia de Deus para com ele, e não por causa de quem ele era, porque o texto que a gente leu e que a gente vai repetir um pouco mais à frente mostra que ele admite quem ele é. Então ele se intitula o principal dos pecadores, né? Na Bíblia, uma Bíblia contemporânea, que é uma paráfrase, a Bíblia, a Mensagem, ele traduz que Paulo se chama de pecador público número 1. E a realidade, essa realidade, nos fortalece para que a gente entenda que a reforma da igreja passou também pela reforma da vida de cada um que compõe essa igreja. Se a igreja querer se reformar como instituição, mas a sua membresia não reformar o seu coração diante de Deus, admitindo a sua condição, e aí, irmãos, não há lugar em nós para a soberba, para a arrogância da vida, porque sem Cristo nós somos miseráveis, como a gente acabou de louvar no hino Castelo Forte. Na segunda estrofe diz: a força do homem nada faz, sozinho está perdido. Essa frase, irmãos, de Lutero, nesse cântico, é uma coisa para a gente olhar para dentro de nós. E uma vez que hoje nós temos fé em Jesus Cristo, e uma fé que a gente sabe que não brotou da gente, mas foi um dom dado graciosamente pelo nosso Deus, nos leva a uma gratidão imensa. Por isso que Paulo fala: eu sou grato àquele que me fortaleceu. E aí a gente vê aqui uma das palavras que veio a ser síntese da reforma protestante: somente Cristo. O fortalecimento da vida de Paulo, que leva ele a uma gratidão imensa. Cristo no coração, Cristo no centro, um amor imenso a uma pessoa, algo que a gente tem que olhar continuamente ao nosso coração e entender que a nossa religião, o fato de sermos igreja, é porque nós temos um relacionamento e devemos ter íntimo com uma pessoa de verdade.
E a gente come o pão que representa ele, bebe o cálice que representa ele, e ter a noção que ele é mais real do que aquele pão, porque ele existe antes desse pão. Ele sempre existiu. E se a gente toca, sente o gosto do cálice tocando nossa língua, a gente deve ansiar, tal como João diz na primeira carta dele, aquele que nós vimos com os nossos próprios olhos, aquele que nós contemplamos, aquele que nossas mãos apalparam, o verbo da vida. Parece que João escreve para deixar a gente com inveja, né? Mas não é essa a intenção é mostrar como Jesus é real. E aí, irmãos, a gente colocar no nosso coração, porque a gente costuma falar muito, uma vez que a nossa igreja saiu na reforma protestante de dentro da igreja católica romana, e aí acusar os ídolos da igreja católica romana da veneração aos santos, e independente de ter a veneração aos santos, de ter a imagem ou não, de ter os ídolos ou não, nós estamos sempre diante de um ídolo muito pernicioso, que de alguma forma nos enrola, nos seduz, nos conduz a adorá-lo, e esse ídolo somos nós mesmos. Já parou para perceber que a Bíblia, em momento algum, nos ordena a nos amar? Alguém vai dizer assim, vai citar aquele mandamento maior: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Não mandou a gente se amar, mandou amar a Deus sobre todas as coisas e amar as pessoas, tendo que exemplo o amor que nós temos por nós mesmos. Só que esse mandamento, na verdade, nem é o que prevalece, porque Jesus depois diz assim: eu dou para vocês um novo mandamento. E o novo mandamento de Cristo já não é mais para a gente amar o próximo como a gente se ama, mas é para a gente amar as pessoas como Cristo amou. O modelo não é a gente, o modelo é Ele. E o que a gente faz, irmãos, é por amor a gente. O que Cristo quer livrar a gente é de um egoísmo imenso, de uma sedução, de uma idolatria. Nós somos loucos de amor por nós mesmos. E nós fazemos até maldade com a gente por amor a nós. Por que uma pessoa se suicida? Porque ela não aguenta mais sofrer. E ela vê como alguma coisa da vida está fazendo mal para ela. Então ela quer o melhor para si. Ela entende que o melhor para si mesma é ceifar a sua vida. O indivíduo se enfia na droga não é porque a droga é ruim. É a sensação que ele traz. E aí ele gosta da sensação e ele vai se afundando nesse mal. Fora outras coisas que parecem ser boas, mas são ruins. Nós temos uma doença de amor por nós mesmos. E aí a psicologia moderna vai tratar uma pessoa que está com problema na família, sabe o que normalmente diz? Você tem que se valorizar mais, você tem que se amar mais, você só faz as coisas para os outros. E a partir daí é divórcio, é filho largado no mundo, é um monte de coisa. Porque parece bem claro nas Escrituras Sagradas que Deus trata o nosso coração para colocar o amor que nós temos por nós no devido lugar. E aí, o amor a Deus está acima de qualquer coisa, porque é somente amando a Deus em primeiro, somente Cristo sendo centro, é que nós vamos de fato nos amar como devemos nos amar. E aí Paulo está dizendo também o seguinte, irmãos, muito se fala às vezes nos nossos dias sobre a força interior do homem, até mesmo nos meios evangélicos, a sua capacidade, o seu poder. Quando se lê o trecho de Davi e Golias, então, que é um trecho clássico, né, sobre você vencer os gigantes da sua vida. Só que aí, irmãos, tem que ler o trecho bíblico, porque Davi, ele fala: Golias, você vem contra nós com espadas e lanças, mas nós vamos contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você está ofendendo, é que nos dará vitória. Davi só fala de Deus, irmãos. E aí, então, Paulo está dizendo que a força dele é o Senhor, a força dele é Cristo, é somente Cristo. Só que aí a gente lê mais adiante, parece que Paulo está se contradizendo, né? Porque ele diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu,
Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, diz aí no versículo 12. Aí calma aí, Paulo está dizendo agora que ele é fiel. Só que pensa o seguinte, irmãos, ele não é fiel para a salvação. Ele é fiel, uma vez salvo, para designar uma vocação que Deus está lhe dando. Ser ministro de Deus, líder da igreja de Cristo, um servo, que é o que a palavra ministro de fato significa. Servo, em português, bem claro. Do grego diácono, do latim ministro, do português servo. A gente tem às vezes aquela coisa de achar que a palavra ministro, a gente vê os ministros do Brasil, pensa, né? Ser ministro é ser o bam da parada, mas a palavra ministro significa apenas servo. Os ministros do Brasil são ministros porque, teoricamente, seu papel deveria ser servir a nação brasileira, né? Normalmente a nação brasileira serve, é o oposto. E a gente, às vezes, tomar cuidado, nós líderes cristãos podemos cair nisso em qualquer liderança que a gente ocupa. E então, Paulo ele está mostrando a sua gratidão a Cristo, aquele que o fortaleceu, senão ele fracassaria. E uma vez que Cristo o chamou, ele agora nesse chamado de Cristo tem buscado se manter fiel. Então o Senhor o chamou para o ministério. Ele é fiel para exercer o ministério. Ele não é fiel para ser salvo. Ninguém é fiel para ser salvo. Ninguém é fiel para merecer a fé. Ninguém é fiel para garantir a eternidade. Mas a nossa fidelidade nos coloca em posições que Deus quer que a gente desempenhe no ministério cristão. A gratidão imensa de Paulo vem acompanhada de alegria no seu coração. Então ele diz assim, querendo o versículo 13, a mim que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. A graça de Deus. Eu que noutro tempo era tudo de ruim. Paulo está dizendo aí, perseguidor, insolente, blasfemo. Você podia até colocar mais coisa aqui, marrento, né? Arrogante. É só a gente começar a ver quem Paulo era. E a lista vai crescendo. E a gente não precisa falar mal de Paulo, porque ele mesmo fala mal de si. Ele mesmo se detona. Ele mesmo mostra o que é o seu coração na sua natureza. Então ele obteve misericórdia. Misericórdia, que significa agir de coração com miserável. É o que Deus faz com a gente. E a graça de Deus, então, é superabundante na vida do apóstolo Paulo. E é interessante, irmãos, que Paulo se coloca nessa posição. E a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não pode se desvalorizar ao excesso. Mas a gente tem que tomar cuidado com o ídolo que habita dentro de nós, que quer tomar o lugar de Cristo. Porque a gente hoje em dia, irmãos, o meio evangélico, a gente gosta de ser príncipe, princesa, a gente quer ser filho, filha. E é interessante, né? Tem muito esse papo hoje, sou filho do rei. Então todo mundo tem que servir a pessoa, porque o cara é filho do rei. O filho do rei significa que ele não serve ninguém, todo mundo serve ele. Ele está no centro, ele está numa posição elevada. Eu acho interessante uma vez, irmãos, que eu tomei uma fechada, que eu quase bati no carro, tinha que dar aquela freada brusca. E o carro do cara estava escrito que ele era filho do rei. Mas não estava só escrito que era filho do rei. Tinha um Jesus desse tamanho na lataria traseira. E como é uma subida, eu vi que tinha um Jesus que pegava todo o teto. Tinha outro Jesus que pegava toda a lateral do carro. E quando ele fez a curva, eu vi que tinha outro Jesus na outra lateral do carro. E eu pude ver que tinha um Jesus que pegava tudo do capu. Isso me lembrou uma época, fácil, né? O cara deu uma fechada, né? Só que isso eu me lembro uma vez que um irmão, quando era pastor e bom pastor, me deu um papel da igreja para eu colar na traseira do carro.
que estava o nome da igreja, endereço, meu nome, e pegava a traseira toda. E aí eu lembro que eu fiz uma barbeiragem no trânsito, daquele do egoísmo de você, tipo assim, tô indo, e cada um pro seu cada um mesmo. E depois que eu fiz, eu lembrei, meu irmão, se esse cara mora em Bom Pastor, esse indivíduo nunca vai nessa igreja, cara. Aí eu pensei assim, eu tenho que tomar duas decisões. Ou eu arranco esse papel do carro e continuo fazendo o que eu estou fazendo, ou então eu passo a ter noção do nome que eu estou carregando. O que acontece? Por que a gente tem que olhar para o nosso coração e reconhecer? Nós somos tendenciosos ao pecado porque ele ainda existe dentro de nós. Nós já fomos livres da sua condenação. Nós já fomos livres do prazer dele, mas ele ainda existe e nos seduz. Então Paulo, ele admite que a graça de Deus é maravilhosa, e essa graça fez com que Deus fosse misericordioso com ele. Ele que em outro tempo, e quando Deus chama Paulo, não é porque Paulo se tornou outra pessoa. Paulo está dizendo que ele é blasfemador, perseguidor e insolente em outra época. E quando Jesus chamou ele era o quê? Perseguidor, blasfemador e insolente. Deus não o chamou depois dele ter se tornado uma melhor pessoa. Jesus o chamou assim como ele era. E foi assim no caminho de Damasco. E ele era o perseguidor. E Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? A condição do ser humano. E reconhecer essa graça imensa. O prazer de servir ao Senhor. E Paulo está dizendo que ele agradece o Senhor Jesus Cristo, que o fortaleceu, que o considerou fiel para o ministério, e que em outro tempo ele era tudo de ruim, como está escrito, mas ele obteve misericórdia, porque ele era ignorante, ele era incrédulo, e agora ele fala desse fortalecimento porque ele vê o poder de Deus agindo nele, e ele quer, de fato, mesmo sabendo que ele não consegue obter a salvação pelos seus méritos, ele é o que mais escreveu sobre isso, ele quer honrar o Senhor Jesus com todo o seu ser. Ele estava falando, irmãos, que nós temos que entender que nós somos um reino de servos, que o Senhor nos chamou, porque eu acho muito interessante que às vezes tem pessoas que na igreja que falam assim: eu não sei fazer nada, porque eu sou igual aquele servo da parábola de Jesus lá, eu sou o servo inútil. Não tem a parábola de Jesus lá do servo inútil? Isso sou eu não sei fazer nada. É o irmão que, né, é igual a hiena do desenho, né? Ó céu, ó terra, ó vida, ó inútil. E aí, mas perceba o que Jesus diz na parábola, irmãos. Qual de vós, está lá em Lucas 17:7, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepara a minha ceia, cinge-te e serve, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. O patrão chegou e falou o seguinte: o seu cear, primeiro você vai montar a minha mesa, eu vou comer, beber, depois, né, vai chegar a sua vez. E aí o servo fez isso tudo. Aí Jesus pergunta: porventura terá de agradecer ao servo? Obrigado, irmãos, pelo papel. Nunca trago imenso nada mesmo. Normalmente o meu é esse aqui. Quem está na frente sofre, né? Que normalmente é assim, né? Porventura terá que agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Meu irmão, o que Jesus está ensinando é o seguinte: trabalhar para o reino dele é algo que a gente nem merecia. E Deus ainda assim nos honra. Mas o que Jesus está contando na parábola é que ele não tem dever nenhum de agradecer a gente. Porque a gente é que tem que agradecer a ele.
E que na parábola o servo inútil, depois de ter feito tudo que tinha sido ordenado, ele diz: somos servos inúteis porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Aí tem gente que não faz nada. Aí diz assim: não, eu sou igual a parábola, eu sou servo inútil. Não, meu irmão, tu é só inútil. O servo inútil, ele fez. E depois de ter feito, ele admite que ele não passa de um servo inútil. E se você não fez, irmãos, tu é só inútil. Parece que é dura, é estranha essa palavra, mas, meu irmão, o nosso Deus, Pai, Ele é trabalhador. Diz a Escritura, o Senhor Jesus fala: meu Pai trabalha até agora, e eu também. Que nunca se ouviu falar, diz Isaías, de um Deus, além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Um Deus de trabalhadores. Pergunte para um monte de mulher que está sofrendo hoje em dia, porque está ruim de trabalho. Um monte de homem que não quer trabalhar. Às vezes eu me pergunto o seguinte, me perguntaram: mas por que será que o ministério é para os homens? Eu falei assim: irmãos, não dá para a gente entender os planos de Deus, mas eu acho que Deus deu o ministério para os homens, eu acho. Porque se Ele dá para as mulheres, a gente está fazendo nada. Então, quando Ele deu o ministério para os homens, Ele botou: vocês têm que fazer. Botou a gente na pressão mesmo. E aí vai lá e dá seu jeito, vai lá e resolve as coisas. Porque se Deus dá para as mulheres, mulher, você é a cabeça. Você agora que sustenta seu lar. Você agora que lidera a igreja. Meu irmão, acabou, cara. Acabou com nós. Deu ruim. Então o que acontece, irmãos? O servo inútil é aquele que, depois de ter trabalhado, ele reconhece que não é o bastante ainda para essa graça maravilhosa, sem limites, que o nosso Pai nos deu. E aí Paulo, ele prossegue falando da graça, dizendo no versículo 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E aí a gente vê que é somente pela fé, misturado com a graça. E Paulo está falando que a graça, com a fé, transbordou na vida dele, e misturado também com o amor. E aquilo que transborda, significa que transmite ao redor. O que transborda, ele vai além do objeto que o recebe. E uma coisa, irmão, é o seguinte: a gente tem que pensar em muitas coisas, por exemplo, da Reforma Protestante, que não adianta a gente querer ser igreja em algumas coisas semelhante ao que era na Reforma Protestante. Porque, por exemplo, irmãos, depois do imperador Constantino, quando ele, muitos duvidam da conversão dele ou não, no início do século IV, ele se converte, ele torna o cristianismo uma religião oficial do Império Romano, que já estava em decadência. De lá para cá, iniciou-se um período que é chamado na história, um dos nomes dado, de cristandade. Cristandade era aquilo: se o imperador se tornou cristão, teoricamente, todo mundo do império é cristão. Então, o que acontecia no período da Reforma Protestante? As nações eram católicas. E quando, às vezes, um príncipe ou um governante de um determinado povo aderia à Reforma Protestante, o que acontecia? A partir daí, todo mundo era cristão. Só que agora, protestante. É a partir daí que você não ouve muito falar de evangelização, por exemplo, no período da Reforma Protestante. Embora João Calvino enviou missionários ao Brasil. Mas você não ouve muita centralidade dos reformados. Aí muita gente fala que os reformados não tinham visão evangelística. A questão não era essa, irmãos. Pense no Brasil de muitos anos atrás. Todo mundo no Brasil era o quê? Católico. Então, todo mundo na Suíça de Calvino era o quê? Protestante. O que se cuidava ali é de fortalecer a palavra no coração do povo, para que o povo se santificasse conforme a palavra. Mas, pelo menos nominalmente, todo mundo seria um cristão.
Só que, até mesmo porque a igreja, ela tinha muita influência no Estado, no governo. E até hoje a gente ainda não se adaptou a um período fora da cristandade. Quando a gente vê pessoas querendo votar leis que são contrárias aos nossos ideais, o que acontece? A gente sapateia, a gente reclama, a gente questiona. E a gente às vezes está mais preocupado em que o indivíduo não aprove aquela lei do que converter o coração do indivíduo para Cristo. Como, por exemplo, hoje há muita briga entre evangélicos, alguns evangélicos e homossexuais. Pode não aprovar as leis dos homossexuais querem, mas os caras vão continuar sendo homossexual. Pode, de repente, aprovando ou não, eles são homossexuais. A gente está na cristandade e viveu o seguinte: a gente quer que as pessoas se convertam aos costumes cristãos. Só que a época mudou, amigo. A gente primeiro prega o Evangelho para que o Espírito Santo toque no coração. O Espírito dê a fé no interior e a gente leve a fé ao ouvido, porque a fé vem pelo ouvido. Aí a palavra vai ao ouvido, o Espírito toca no coração. E aí, irmão, se pode ou não pode, se é lei ou não lei, a pessoa, ela se entrega a Cristo, então ela vai servir a Cristo, ela vai ser fiel a Cristo, porque ela tem a convicção de quem o salvou, de quem o redimiu, que antes, como o próprio apóstolo era, blasfemo, perseguidor, insolente, mas agora alcançou misericórdia. E as leis que eles querem pode estar aprovada, porque ele não quer nem saber, agora é de Cristo. Eu estou falando que a gente não deve lutar contra as leis que a gente se opõe. A gente tem que lutar contra as leis, nossos políticos têm que lutar contra elas. Mas o que eu estou dizendo é que a gente ainda tem essa coisa de achar que nós somos o poder. Enquanto nós somos a igreja de Cristo, seja da forma como ela estiver, e nós temos que evangelizar o Brasil, ganhar o Brasil para Cristo. Porque a gente às vezes pega algumas coisas que são muito boas da reforma, mas esquece, por exemplo, desse detalhe. A preocupação deles com a evangelização não devia ser tão grande. A preocupação dele era com a reforma da igreja, de doutrinas verdadeiras, de doutrinas sinceras, e que os fiéis cristãos passassem a seguir a Escritura Sagrada tal como Deus a revelou. Porque aí a gente vê que é somente a Escritura a nossa regra de fé e prática, a nossa lei, o nosso padrão de vida, a vontade do Senhor para a gente. Como diz aí o apóstolo Paulo no versículo 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. E Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Fiel é a palavra, digna de toda aceitação. E aí Paulo diz aí essa famosa frase dele, qual veio salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. E sabe uma coisa, irmãos, que às vezes eu penso, talvez alguns aqui, essa palavra sirva, porque eu cresci na igreja, eu não sei o que é a vida fora da igreja. E nunca me desviei da igreja. Nunca me desviei de Cristo, e por não me desviar de Cristo, nunca me desviei da igreja. Meus pais se converteram quando eu estava entre 3 e 4 anos de idade. Não lembro nada dessa fase, embora eu lembro o dia do meu batismo. Que eu lembro que foi eu, meu irmão, minha mãe e um tio meu. Meu pai já tinha sido batizado alguns meses antes. E devia ter uns 3 ou 4 anos. Eu lembro assim, me pergunto se seja alguma coisa não, porque eu lembro de uma imagem. Como se fosse uma foto assim na minha mente. Mas eu não sei o que é a vida fora da igreja. E sabe o que acontece, irmãos, com os filhos da fé, com os filhos da igreja? A gente às vezes vai ali, cresce, procura viver aquela vida certinha. Às vezes não peca, mas está doido para pecar. E aí fica com raiva de quem pecou. Doido para que alguém descubra. Porque já que fez, tem que se lascar pelo menos. Eu não estou fazendo, estou tendo desvantagem. É o pensamento do filho mais velho, da parábola do filho pródigo. A revolta dele foi que o irmão saiu de casa, apontou todas e voltou e continuava filho. E o pensamento dele eu fiquei aqui, me guardei, me preservei de um monte de coisa,
trabalhei para o Senhor igual cachorro, porque ele sempre trabalhou para si, ele nunca trabalhou para o Pai. Ele tinha amor a si mesmo, ele tinha a si mesmo como seu ídolo, ele tinha amor ao seu Pai. Porque se ele tivesse amor ao seu Pai, ele entenderia que o mais precioso para o seu Pai não eram os bois, não eram as vacas, não era a terra, não era a ovelha. O que o Pai tinha de mais precioso era o irmão mais novo dele que ele tinha que ir lá buscar. Era o que o Pai tinha de mais importante, era o melhor serviço que ele podia prestar ao seu Pai. Mas o que acontece, irmãos, aí a gente vai crescendo na igreja, e aí chega aquela pessoa, começa a se converter gente durante a nossa caminhada, a gente vai crescendo, e aí se converte bandido, ex-bandido, ex-cheirador, né? Nego que prostituta, e aí começa aquele negócio, eu podia estar roubando, matando, me prostituindo, mas agora eu vou servir ao Senhor Jesus aqui. E aí começa a ver aquele negócio, e aí você vê pessoas que experimentaram o terror do pecado, pessoas que viram o inferno na cara, e aí você vê aquela pessoa com um coração cheio de graça, aquela pessoa com uma disposição imensa, uma disposição de leão, tal como o apóstolo Paulo. O cara está disposto a levar 5 vezes 40 chibatadas, o indivíduo está disposto a apanhar com vara 3 vezes, ele está disposto a ser apedrejado, ele está disposto a tentar evangelizar um lugar, e navio naufragar e ficar um dia e uma noite no mar, ele está disposto a entrar num lugar e ser picado por uma cobra, ele está disposto a passar noites em claro, porque o amor que o alcançou, ele não merecia, e ele tem conhecimento disso, porque essa graça, essa misericórdia não tem limites, porque ele é o principal pecador, o maior dos pecadores. E aí sabe o que a gente que é filho da igreja pensa? Eu não sou tão pecador assim. Esse cara é assim porque ele tem muito que agradecer. E aí se encaixa outra parábola do Senhor Jesus que ele contou quando aquela mulher pecadora veio lavar os pés dele com suas próprias lágrimas. Um foi perdoado 500, outro foi perdoado 50. Qual vai amar mais? Aí o cara fala, foi perdoado 50. Aí Jesus fala, por isso que essa mulher muito me amou. Porque você acha que não tem muito pecado para ser perdoado. Só que, meu irmão, você pode ter crescido na igreja. Você pode ter sido tudo o que a igreja te ofereceu para si. Mas, meu irmão, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor Jesus, e você tem que ouvir isso naquilo que te revela, que é somente a Escritura Sagrada, você queimaria no mesmo inferno. Irmãos, eu cresci na igreja. Eu fui ordenado diácono com 19 anos de idade. Presbítero com 21, pastor com 23. Foi mais carinho depois de 2 anos. Uma das coisas que eu acho maravilhosa nas Escrituras Sagradas, quando fala de líderes da época de Jesus, escribas, por exemplo, é quando Jesus fala assim: prostitutas precederão você no reino dos céus. Mulheres que estavam largadas na vida, desprezadas, mas que receberam o amor do Salvador, tiveram a sua vida transformada. E aí, sabe o que Jesus fala? Vai entrar antes de você, teólogo, antes de você, pastor, antes de você, líder. E sabe o que eu acho quando eu li esse texto? Eu só falo assim para Jesus: Senhor, obrigado pelo menos por entrar. Se eu fechar a porta, a porteira está bom, né? Que eu seja o último, mas que eu entre, pelo menos. E quem me revela isso é a Escritura Sagrada, no poder do Espírito. Que somente a Escritura Sagrada mostra a nós quem nós realmente somos, porque a gente sabe quando somos pecadores, mas a Escritura Sagrada que revela para nós a nossa real condição, pelo fato de nós sermos pecadores. Qualquer pecado nosso nos controverna. E aí então, diante dessa situação onde Paulo vê Cristo, a sua força, a graça que o transporta, a fé que veio acompanhada dessa graça e que lhe deu força, que fez com que ele reconhecesse a palavra como verdadeira e fiel, e que ele pôde ver que ele é o principal dos pecadores. Cristo, graça, fé, Escritura, somente isso. E essas coisas encarnadas no coração de Paulo levaram ao quê? Levaram a ele dizer o que ele diz no versículo 17:
Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Somente a Deus a glória. Não há espaço para glorificar a mim mesmo. Hoje mesmo a gente vive dias que eu acho interessante, que parece, já ouvi alguém falar isso, que parece um período da Reforma Protestante, porque no período da Reforma Protestante tinha acabado de ser inventada a imprensa, o que facilitou os escritos de Lutero, de Calvino, a tradução da Bíblia Sagrada. E hoje a gente tem as redes sociais. Antes só se conhecia os pregadores da televisão, os que podiam pagar muito caro para pregar na televisão. Hoje o indivíduo da sua casa lança um vídeo na internet, no YouTube, e viraliza, né, como diz por aí. E aí, irmãos, a gente tem um monte de gente atrás de igrejas que pregam de fato a Escritura Sagrada. E somente a Escritura Sagrada. E somente Cristo, e somente a fé, e somente a graça. E agora não aos homens, mas a Deus. Às vezes lá em Miguel Couto, irmãos, às vezes eu tenho que agradecer. Hernando Dias Lopes e Augusto Nicodemos. Aparece de vez em quando lá, né, o pentecostal. Não, que a igreja PT, não, porque eu ouço na internet o Augusto Nicodemos e o Hernando Dias Lopes. Eu estava procurando qual era a igreja deles. Né? Aí para lá. Né? Talvez para os outros também. Porque as pessoas estão vendo pregadores da palavra centrados em Cristo. Só que ao mesmo tempo essas redes sociais a gente tem que tomar cuidado, porque senão elas podem trazer também a glória pessoal nossa. E às vezes você, quando vai postar alguma coisa, você tem que pensar, você está postando para divulgar algo bom, ou você quer ser glorificado por aquilo? Porque no final de tudo eu creio que o somente Cristo é o que prevalece, porque Ele é o centro de tudo. E aí quando a gente tem que olhar para o nosso coração e pensar, não, eu acho que eu estou carregando um pouquinho de vaidade ali, então não posta. Deixa de divulgar o que é que seja. Mas cuide do seu coração. E se você sentir isso, é Deus falando contigo. E eu queria encerrar essa mensagem com um texto do pastor Timothy Keller, da Igreja Presbiteriana Redeemer, em Nova York, onde ele fala que é tudo sobre ele. Todas as escrituras sagradas que concordam, Lutero falava que tudo no Antigo Testamento apontava para Cristo. E aí ele fala que é tudo sobre ele, quer dizer, tudo sobre Cristo. Ele diz assim: Jesus é o verdadeiro e melhor Adão, que passou pelo teste no jardim e cuja obediência é imputada a nós. Jesus é o verdadeiro e melhor Abel, que apesar de inocentemente morto, possui o sangue que clama, não para a condenação, mas para a completa absolvição. Jesus é o verdadeiro e melhor Abraão, que respondeu ao chamado de Deus para deixar todo o conforto e a família, e saiu para o vazio, sem saber para onde ia, a fim de criar um novo povo de Deus. Jesus é o verdadeiro e melhor Isaac, que foi não apenas oferecido pelo seu pai no monte, mas foi verdadeiramente sacrificado por nós. E assim como Deus disse a Abraão: agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Nós também podemos olhar para Deus, levando o seu filho até o alto do monte e sacrificando, e então dizer: agora nós sabemos que tu nos amas, porque tu não retiveste teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e tu não retiveste de nós. Jesus é o verdadeiro e melhor Jacó, que lutou e sofreu o golpe de justiça que merecíamos, de forma que nós, assim como Jacó, só recebêssemos as feridas da graça para nos despertar e disciplinar. Jesus é o verdadeiro e melhor José, que à destra do rei perdoa aqueles que o venderam e traíram e usa o seu novo poder para salvá-los. Jesus é o verdadeiro e melhor Moisés, que se põe na brecha entre o povo de Deus e que é mediador de uma nova aliança. Jesus é a verdadeira e melhor rocha de Moisés, que golpeada com a vara da justiça de Deus, agora nos dá água em pleno deserto.
Jesus é o verdadeiro e melhor Jó, sofredor verdadeiramente inocente, que então intercede e salva os seus tolos amigos. Jesus é o verdadeiro e melhor Davi, cuja vitória torna-se a vitória do seu povo, apesar deles nunca terem movido uma única pedra para conquistá-la. Jesus é a verdadeira e melhor Esther, que não apenas arriscou deixar um palácio terreno, mas perdeu o definitivo e divino, que não apenas arriscou sua vida, mas entregou-a para salvar o seu povo. Jesus é o verdadeiro e melhor Jonas, que foi lançado para fora da tempestade, para que nós pudéssemos ser trazidos para dentro. Jesus é a verdadeira rocha de Moisés, o verdadeiro cordeiro pascal, inocente, perfeito, desamparado, sacrificado, para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro cordeiro, a verdadeira luz, o verdadeiro pão. A Bíblia, definitivamente, não é sobre você e eu, é sobre Ele. Amém? Somente Cristo, irmãos. Glória a Cristo, glória a Deus. Ao Senhor Deus da honra, da glória e todo o louvor. Nós entoamos com o Joga Cerâmica, o hino, o Castelo Forte. Nós vamos também, para mais uma vez, consta essa nossa liturgia. E vamos colocar de pé. Eu pedi ao nosso irmão Grau Silmar, nós vamos entoar esse cântico um pouco mais ritmado. Tá? Então, eu quero contar com o apoio da equipe de louvor, também de Boa Esperança, no violão. Quem que pode nos auxiliar aqui na... Sim, vamos acompanhar a regência. Tá? Nosso irmão Glaucio Marco vai nos conduzir. É ele que